Olá, turma do sexto ano. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando agora a nossa terceira aula online referente à quarta unidade de estudos. Na aula de hoje, nós iniciaremos o capítulo 10, estudando sobre medidas de superfície. Pode pegar o livro de vocês e nós vamos iniciar o nosso estudo na página 272. Medir uma superfície é compará-la com uma outra tomada como unidade de medida, podendo também ser medida de área. Então, quando a gente fala em medida de superfície, nós estamos nos referindo a medir a área de determinadas figuras planas. O que são figuras planas? São figuras que possuem duas dimensões, que têm altura e têm comprimento. Então, quando a gente quer calcular qual é a determinada área dessa figura plana, nós estamos nos referindo à medida de superfície. E nós comparamos, nós tomamos como unidade de medida um exemplo de uma outra unidade que nós já conhecemos, que é a medida de comprimento. Então, na medida de comprimento, nós trabalhamos com metros, centímetros, quilômetros. Aqui, na medida de área ou medida de superfície, nós vamos trabalhar com metro quadrado, centímetro quadrado, tá? Então, é sobre essa unidade que eu quero falar, sobre o metro quadrado, que vai ser a unidade de medida para área ou superfície. Lembrando, quando a gente fala de medida de comprimento, a gente utiliza só o metro. Aqui nós vamos utilizar o metro quadrado. A unidade fundamental para medir a superfície é o metro quadrado e a gente representa com esse m elevado a 2. Então, nós sabemos que qualquer potência que tem o expoente 2, aparece nessa forma aqui, elevado a 2, nós chamamos de ao quadrado. Então, aqui nós temos m elevado a 2, ou, em outras palavras, m ao quadrado, que é o metro quadrado. Essa unidade corresponde à medida de superfície de um quadrado que possui 1 metro de lado. Então, o que significa? Nós estamos calculando a superfície ou a área de figuras planas, que tem comprimento e altura. Então, diferente de quando a gente calcula o comprimento apenas, por exemplo, de uma linha, de uma reta, ele só tem ali uma dimensão. Aqui nós temos duas dimensões. Então, aqui, m ao quadrado, esse elevado a 2, significa que estamos trabalhando com figuras que possuem duas dimensões, que é o comprimento, como nós vimos na aula, quando estudamos sobre dimensões, comprimento e a altura. Então, nós tomamos como base essa medida aqui, esse quadradinho que tem 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Por isso que nós falamos de metro quadrado, porque tomamos como referência o quadrado de 1 por 1 metro. E também esse ao quadrado se refere, esse elevado a 2, que ele possui duas dimensões. Aqui está a tabela da unidade fundamental, como a gente já falou, que é o metro quadrado expresso por m elevado a 2. Essa é a tabela, a medida fundamental. E temos os múltiplos e os submúltiplos, ou seja, quais são os valores maiores que o metros? É o decâmetro quadrado, todos eles elevado a 2, tá? Hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. E os menores? Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Se vocês compararem essa tabela da medida de superfície com a tabela de medida de comprimento, quando vocês comparam o metro com o metro quadrado, vocês vão perceber que a diferença aqui entre os números, entre uma casa e outra, é que no metro, na medida de comprimento, de uma casa para outra, corresponde a 10 unidades. Se eu quiser transformar de metro para decâmetro, eu tenho que dividir por 10. E do decâmetro para o metro, eu multiplico por 10. Ou seja, cada uma dessas casas vai corresponder a 10 unidades. Só que aqui no metro quadrado, eu estou falando de duas medidas, que é o comprimento e também a altura. Então, significa que cada uma dessas casas vão corresponder a 100
unidades e não a 10, como é no metro. No metro quadrado, cada uma dessas corresponde a 100. Então, se eu estou numa unidade grande e quero transformar ela em uma unidade pequena, eu tenho que multiplicar por 100 em cada uma dessas casas. Exemplo, eu estou aqui no metro, que é o fundamental. Eu estou no metro quadrado. Eu quero transformar em centímetro quadrado. Então, de metro quadrado para centímetro quadrado, eu vou pular 2 casas. Logo, eu vou precisar multiplicar por 100 duas vezes. Multiplico por 100, chego em decímetro. Multiplico por 100 novamente, chego em centímetros. Nesse caso aqui, eu estou multiplicando diretamente por 10.000. Então, se eu não quiser fazer 2 multiplicações por 100, eu vou fazer uma multiplicação direta por 10.000. E se eu tiver em uma unidade menor e quiser ir para uma maior, aí eu vou dividir cada casa por 100. Se eu estou aqui no metro, exemplo, e eu quero ir para o quilômetro, então eu tenho que dividir cada casa por 100. Para essa casa eu vou dividir por 100, aí para essa casa eu divido por 100 novamente, para essa casa eu vou dividir por 100 novamente. Então eu teria que fazer 3 divisões por 100. Ou então, é só eu dividir por 1 milhão. Tá ok? Então, se eu estou aqui e eu já quero ir direto por quilômetro, eu tenho que fazer 3 divisões por 100 ou divido diretamente por 1 milhão, porque nós estamos falando aqui de metro quadrado, estamos trabalhando com 2 medidas, que o comprimento e também a altura. Aí nós vamos ver como nós fazemos para medir a superfície ou a área dessas figuras. Vocês vão lá para a página 280 do livro de vocês. E eu vou mostrar como nós fazemos para calcular as medições dessas áreas. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos estudar como calculamos as áreas dos quadriláteros. E depois que são, né, os paralelogramos, aqueles que nós vimos, quadrado, losango, retângulo, também do trapézio, tá? Do paralelogramo. Então, esses 5 quadriláteros nós vamos estudar na aula de hoje. Na próxima aula, eu vou mostrar a vocês como nós fazemos para calcular a área do triângulo, de um círculo e também como a gente faz para decompor figuras para calcular a área. Quando uma figura não tem esse formato, o formato desses polígonos que eu vou mostrar aqui, quando o formato dele é diferente, como nós fazemos para calcular essas áreas. Então, para a aula de hoje, nós vamos estudar os 5 quadriláteros específicos que estudamos na aula anterior. Vamos iniciar com o retângulo. Como nós fazemos para calcular a área de figuras retangulares, que tem esse formato que está aparecendo na tela de vocês? Lembrando que esse retângulo, ele tem as bases, tá? Aqui, a base, e tem também a altura. Então, vamos considerar o retângulo, que ele tem 2 bases, a inferior e a superior, tá? Ele tem a base e também tem a altura. Como o retângulo, ele tem os seus lados opostos congruentes, ou seja, com a mesma medida, tanto faz eu pegar a medida desse lado aqui embaixo, como a medida aqui em cima. Ou pegar a medida da esquerda ou da direita, tá? Porque esses lados opostos, eles possuem a mesma medida. Então, para eu calcular a área, que é a superfície, tá? A área de um retângulo, de uma área retangular, basta eu multiplicar o valor da base, a medida da base, pela medida da altura, tá? Aqui, a altura é representada com a letra H, tá? Para diferenciar de área, aí aqui seria a altura em inglês. Então, a gente utiliza a letra H. Esse H aqui é de altura. Aqui o B é de base e o A é de área. Então, a área é igual a base vezes a altura. Então, aqui, para a gente calcular esse retângulo, eu pego a medida da base e multiplico pela medida da altura. Lembrando que essas medidas precisam estar com as unidades correspondentes. Então, se eu tenho metro e metro, centímetro e centímetro, quilômetro e quilômetro, se aparecer 2 unidades diferentes, uma for dada em metro, por exemplo, e outra em centímetro, eu tenho que transformar ou as duas em metro ou as duas em centímetro. O importante é que elas estejam com a mesma unidade.
Um exemplo. Digamos que esse retângulo aqui tenha 6 centímetros de base, ou seja, esse segmento de reta aqui que está na base mede 6 centímetros. E aqui, a sua altura seja 2 centímetros. Esse retângulo tem 2 centímetros de base e 2 centímetros de altura. Eles têm a mesma unidade, eu não preciso transformar. Como é que eu calculo a área? Basta multiplicar o valor da base pelo valor da altura. Então vai ficar 6 vezes 2, que é 12. 12 centímetros quadrado. Por que centímetro quadrado? Porque tem esse centímetro da base e tem esse centímetro da altura. Então, ó, é elevado a 2. Estou informando que eu estou calculando duas medidas. Eu estou calculando o comprimento e também a altura. Novamente, calcular um retângulo é multiplicar o valor da base pelo valor da altura. Aqui, ó, base e altura. Então, aqui nesse exemplo, 6 vezes 2, que dá 12 centímetros quadrados. E para um quadrado? Gente, o quadrado, ele é um retângulo específico, lembram disso? Só que o que diferencia é que no quadrado, os 4 lados possuem a mesma medida. E aqui, os retângulos, todos, eles têm que ter 4 ângulos retos e não importa quais são as medidas do lado. Nesse exemplo aqui, os lados são diferentes. Então, para medir o quadrado, nós poderíamos utilizar normalmente essa fórmula aqui do retângulo. Então, para calcular a área, multiplicar a base vezes a altura. Só que quando a gente observa que aqui a minha base e a minha altura são iguais, então a gente pode simplificar isso aqui, tá? Porque o quadrado é um retângulo especial. Então, o nosso quadrado, ao invés de nos referirmos como base e altura, já que eles possuem o mesmo valor, nós nos referimos ao lado do quadrado, porque os 4 lados possuem a mesma medida. Então, se nós fôssemos utilizar aqui essa forma, no caso, multiplicar a base vezes a altura, seria que a minha base não é o lado do quadrado, e aqui também não tem o mesmo valor, então eu ia estar multiplicando o lado pelo lado. Logo, eu tenho lado ao quadrado, ou seja, eu multiplico 2 vezes o valor do lado por ele mesmo. Então, eu vou pegar aqui o valor do lado vezes o valor do lado e vou encontrar, assim, o valor da área. Ou faz o lado ao quadrado, tá? O lado ao quadrado é pegar ele e multiplicar por ele mesmo. Estudamos isso na aula de potência. Digamos que esse quadrado tenha o lado 4. Então, eu sei que aqui na minha base é 4, eu sei que na minha altura também é 4, aqui em cima é 4, e a outra altura, o outro lado também é 4. Então, todas as medidas são 4. Se eu utilizo o mesmo jeito que eu fiz do retângulo, é multiplicar a base 4 pela altura 4. Então, é o mesmo que eu escrever 4 ao quadrado, tá? Então, 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4, ou seja, repete o 4 duas vezes, que foi o que seria aqui em cima, né? 4 vezes 4, que dá 16, novamente, centímetros ao quadrado. Por quê? Porque eu estou multiplicando o centímetro da base com o centímetro da altura. Então, tanto no retângulo quanto no quadrado, eu posso utilizar base vezes altura. Aqui é a mesma coisa. Posso utilizar, professora, base vezes altura? Pode, sendo que a base e a altura são os mesmos valores no quadrado. No retângulo, não. O paralelogramo. Vamos lá. O paralelogramo, ele tem a base, deixa eu colocar aqui, e tem a altura. Aqui é a base, né? Ou o paralelogramo, ele tem os 4 lados, eles são paralelos, tá? Então, esse lado e esse tem a mesma medida, além desse aqui, e esse aqui também tem a mesma medida. Então, aqui temos a nossa base, que pode ser essa, ou essa aqui em cima. O valor pode ser informado desse segmento embaixo ou desse em cima, tanto faz, tá? São as bases. Só que o que acontece? O que é que alguns alunos erram? É utilizar a medida do lado como altura. E esse lado aqui, que está inclinado, tá? Que está um pouquinho inclinado como se estivesse na diagonal, ele não é a altura desse paralelogramo.
a altura sempre é dada por um segmento que é perpendicular. O que isso significa? Que a altura dele vai daqui desse ponto até a base. Então, esse segmento que está aqui tracejado, esse sim é a altura do paralelogramo. Então, se o problema trouxer, pedir para calcular a área de um paralelogramo, provavelmente ele vai ter que informar o valor dessa altura. Seja no enunciado da questão, que ele vai dizer o paralelogramo tem altura tanto, ou ele vai trazer essa medida na figura, tá? No desenho, visualmente. Então, lembrando que nem esse segmento e nem esse aqui que estão inclinados são a altura do paralelogramo. A altura é o segmento perpendicular, seria esse aqui. E como eu faço para calcular a área de um paralelogramo? Eu utilizo a mesma fórmula do retângulo e do quadrado. Eu vou multiplicar a base vezes a altura. É a mesma forma para os três. Tanto do retângulo, quanto do quadrado, quanto de um paralelogramo, eu vou multiplicar o valor da base pelo valor da altura. O que eu tenho que prestar atenção é que no paralelogramo, a minha altura não é o lado, tá? Não pode confundir. Então, digamos que esse paralelogramo que tem 7 centímetros de base e 3 centímetros de altura. Qual é a área desse paralelogramo? Qual é essa parte aqui de dentro que preenche? Então, a parte da área, que é a superfície, eu vou multiplicar a base 7 pela altura 3. A altura é esse segmento aqui. Então, 7 vezes 3, 21. No caso, como eu estou com centímetros, novamente, aí centímetro ao quadrado, porque eu tenho 1 centímetro da base e eu tenho 1 centímetro da altura. Então, recapitulando, para calcular a área do retângulo, do quadrado e do paralelogramo, basta eu multiplicar a base pela altura. Sendo que no quadrado a base e a altura são iguais, e no paralelogramo a altura é esse segmento perpendicular e não o lado do paralelogramo. E em um trapézio, como é que nós fazemos para calcular a área de um trapézio? Então, vamos aqui identificar alguns elementos, tá? Que compõem o trapézio. O trapézio é formado por duas bases, lembram? Qual a diferença dos paralelogramos, que são o paralelogramo, o retângulo e o quadrado, para o trapézio? É que o trapézio ele só tem um par de lados paralelos. Os outros dois não são. Então, esse segmento de cima com esse de baixo são paralelos, são chamados de base. E aqui nas laterais, elas não são paralelas, tá? Se eu fizer o prolongamento, elas se encontram lá em cima em algum momento. Então, esses lados que são paralelos, eles são chamados de base. E nós temos um segmento que é maior do que o outro, não é verdade? Olha, esse segmento aqui inferior, ele está maior do que o superior. Mas se a figura tivesse virado de cabeça para baixo, logo, né, seria o contrário. Então, aqui nós temos o maior segmento nós chamamos de base maior. E o menor segmento nós chamamos de base menor. Então, em um trapézio, nós temos duas bases, a base maior e a base menor. Além disso, também tem a altura. Veja, no paralelogramo, o lado que está inclinado, né, está na diagonal, não é a altura. A mesma coisa acontece aqui no trapézio. Os lados não são a altura. A altura é um segmento que é perpendicular. Então, nesse caso aqui, a altura vai vir daqui do ponto e vai ser perpendicular à base. Ou seja, esse segmento aqui tracejado, ele sim é a altura. Professora, como eu faço para saber o valor dessa altura? O problema ele vai informar. Se ele pedir para calcular a área desse trapézio, ele vai dizer ou no enunciado, calcula a área do trapézio que tem altura tanto, ou ele vai informar visualmente, assim, geometricamente, em um desenho, qual é o valor dessa altura, tá? Para calcular a área desse trapézio, nós já vamos utilizar uma forma diferente da que nós vimos até agora, que é só multiplicar a base vezes a altura. Por que é diferente? Porque aqui eu tenho duas bases. Então, se eu digo para você, multiplique a base vezes a altura, qual base? Essa base aqui, que é maior, eu vou multiplicar a base que é menor. Então, a fórmula do trapézio, ela é um pouco mais complexa. Como é que eu vou fazer? A fórmula do trapézio é a base maior, ó, e esse B grande significa base maior, mais B minúsculo é base menor, vezes H, que é a altura, e tudo isso dividido por 2. Então, o que significa? Que para eu calcular a área desse trapézio, primeiro eu tenho que somar
o valor da base maior com o valor da base menor, eu somo esses dois valores. Depois, eu multiplico pelo valor da altura. Lembra que aqui, ó, é base vezes altura? Beleza. Só que aqui eu tenho duas bases. Eu tenho base maior e base menor. Então, antes de eu multiplicar pela altura, eu tenho que somar o valor dessas duas bases. Soma a base menor com a base maior. Depois, multiplica pela altura. Acabei, professora, encontrei o valor da área? Não. Depois, eu tenho que dividir por 2. Essa, a área do trapézio é a mais complexa. Um exemplo. Digamos que esse trapézio ele tem a sua base maior 7 centímetros, a base menor 5 centímetros e a sua altura 4 centímetros. E pede-se para calcular a área, ou seja, qual é essa parte que preenche essa figura, a superfície. Então, nós vamos substituir. Aqui, ó, quem é o meu B maior, B maiúsculo, que é a minha base maior, 7 centímetros. B minúsculo, 5. E a altura, H, 4. Então, eu vou substituir aqui, ó. Minha área é igual a minha base maior mais a base menor, 7 mais 5, vezes a altura, 4. Depois, tudo isso dividido por 2. E lembre que uma fração é sempre uma divisão. Então, quando eu resolver essa parte aqui em cima, eu vou dividir por 2. O que é que eu vou fazer aqui para resolver primeiro? Resolve-se primeiro sempre o que está dentro dos parênteses. Então, eu tenho que resolver primeiro essa soma aqui dentro dos parênteses. Falei no início aqui, quando eu comecei a falar sobre área. Primeiro eu vou somar o valor das duas bases. Então, vai ficar assim, ó. A minha área é igual a 7 mais 5, 12, vezes 4, isso dividido por 2. E depois, o que é que eu vou resolver? Eu vou resolver essa multiplicação que está aqui em cima. Então, depois de eu somar o valor das duas bases, eu multiplico pela altura. 12 vezes 4, 48. Então, a área é igual a 48, aí resolvi o que estava em cima, ainda continuo 2 embaixo, dividido por 2. E para finalizar, eu vou pegar esse valor que eu encontrei e vou dividir por 2. Logo, a área é igual a 24 centímetros quadrados também, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas a unidade de medida desse aqui também é o centímetro quadrado, já que nós estamos falando de centímetros. E temos também aqui duas medidas, que é a base e a altura, tá? Então, aqui fica a unidade de centímetros quadrados. Esse é um pouco mais complexo do que os outros. E para finalizar, nós vamos falar sobre o losango, que também é um paralelogramo, tá? O losango, a diferença dele para o quadrado é que o losango ele tem os 4 lados iguais com a mesma medida, mas não é preciso que os 4 ângulos sejam retos, tá? Então, uma das propriedades desse losango é que os 4 lados dele possuem a mesma medida. O losango, além disso, ele tem as diagonais, que são os segmentos que ligam os vértices opostos. Ou seja, quando eu ligo aqui desse vértice, desse ponto até o outro, eu tenho aqui uma diagonal, que pode ser considerada uma altura, tá? Depende da posição que o losango esteja. E também tem outra diagonal quando eu ligo os outros dois vértices. Então, nesse caso aqui, aqui seria também a altura. Então, eu tenho duas alturas nesse losango. Depende da posição como a gente posiciona ele, tá? Então, eu tenho aqui, como no trapézio nós temos duas bases, aqui no losango nós temos duas alturas que são chamadas diagonais. Então, esses segmentos que ligam os vértices, eles são chamados de diagonais. Eu tenho duas diagonais, sempre uma vai ser maior do que a outra. Por que isso acontece? Porque os ângulos não são retos. Em um quadrado, as diagonais possuem a mesma medida, porque os ângulos são retos. Aqui os ângulos não são retos, então sempre no losango vou ter duas diagonais com medidas diferentes. Eu tenho aqui a diagonal maior e a diagonal menor. Como no trapézio a gente chama de base maior e base menor, aqui no losango a gente chama diagonal maior e diagonal menor. Para calcular a área desse losango, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar. Ao invés de multiplicar base vezes altura, lembra? Aqui é como se nós tivéssemos duas alturas. Então, nós vamos calcular. Vamos multiplicar o valor da diagonal maior pelo valor da diagonal menor. E depois vamos dividir por 2. Então, esse D aqui, ó, esse D grande, significa, esse D maiúsculo, significa diagonal maior.
Esse D minúsculo significa diagonal menor e tudo dividido por 2. Então, veja esse exemplo desse losango. Digamos que ele tenha como medida essa diagonal maior, 6 centímetros, e como diagonal menor, 4 centímetros. Também o problema vai ter que informar isso quando pedir, tá? Ele vai ter que dizer quais são os valores das diagonais do losango. Então, tome como exemplo esse losango que tem essas medidas. Diagonal maior 6, diagonal menor 4. Como é que eu faço para calcular a área? A área, eu vou multiplicar as duas diagonais e depois dividir por 2. Então, a área vai ser 6 vezes 4 e depois eu divido por 2. 6 vezes 4 é 24. Depois eu tenho que dividir por 2. 24 dividido por 2, 12 aqui também é centímetros quadrados, tá? Então, para calcular a área do losango, basta eu multiplicar o valor das duas diagonais e depois dividir por 2. Nós finalizamos, como eu falei, nós vimos os 5 quadriláteros, que foram retângulo, quadrado, paralelogramo, trapézio e o losango. Vimos como encontrar a superfície ou a área desses 5. Para vocês exercitarem, vocês vão fazer as atividades que se encontram nessas páginas. Fiquem atentos para não fazerem questões que não precisam, ou questões de assuntos, que é, no caso, o triângulo, a circunferência que eu vou ensinar na próxima aula. Então, vocês vão fazer na página 277 a questão 6 até 9, 6, 7, 8 e 9. E na página 300, vocês vão fazer da questão 4 até 7. 4, 5, 6 e 7. São 8 questões. Bons estudos e até a próxima aula.